presidente, senhoras e senhores senadores, não foi mais possível, senhor presidente, fazer uma nova pergunta ao nobre e estimado senador Rogério Carvalho. Entretanto, me permitiria, antes de fazer meus 2 registros, eu gostaria de fazer nessa tarde, dizer o seguinte: a crise das nossas estatais, não, este governo não tem nada a ver com elas. Como este governo recebeu a Petrobras? Como recebeu a Petrobras? Como este governo recebeu o BNDES, a situação do BNDES, que deixou de financiar, como outros bancos de desenvolvimento, eu citaria o Banco do Brasil, etc., e outros, não quero citar o nome, que exatamente nós fomos financiar países na África e aqui na América do Sul, quando nós tínhamos a fazer grandes financiamentos. Eu fui preterido como prefeito de Teresina em 2010, quando fomos ao BNDES. Não tínhamos vez para tratarmos de pleitos para uma capital que tem problemas de pobreza, já tinha problemas de pobreza, não só na capital, como em todo o interior do Piauí e nos grandes centros desse país. A pobreza, a miséria está em São Paulo, da periferia de São Paulo, da periferia do Rio, periferia de Salvador, Fortaleza, etc. Nós não superamos a miséria e a pobreza ainda, apesar desses programas importantíssimos de transferência de renda, como o próprio senador fez referência aqui. Mas nós não podemos negar e querer tributar todos os erros hoje num governo que assumiu há um ano atrás, com uma série de problemas, com um governo que veio para mudar o país. E manifestações desse sentido, como veio acontecer agora, conforme o nosso senador fez referência ao Chile, nós tivemos problemas, ou seja, manifestações da sociedade em junho de 2003. Uma das manifestações mais espontâneas, puras, que eu já vi nesse país, em que nós não sabíamos quem estava liderando aquele movimento, que estava por trás daquilo, mas o povo foi às ruas, querendo um novo país, querendo transformação, mudanças reais. O povo não estava satisfeito com a saúde pública que tinha, com a educação que tinha, enfim, com uma série de questões de Estado. E esse povo, que se manifestou em junho de 2003, ficou hibernado e se manifestou em 2018 para que houvesse essa transformação que nós acreditamos nela. Por isso que só fazer essa observação, como que eu me referiria também a um outro lado da questão do Nordeste. Eu estou preocupado, nós temos desigualdades profundas no Nordeste do Brasil, sobretudo no semiárido. Essa questão da água que tem sido uma preocupação quando o presidente Bolsonaro decidiu ir a Israel, ele estava voltado para essa questão hídrica do Nordeste. E temos que resolver essa questão que é secular. O rio Velho Chico, o rio São Francisco, como o nosso rio Parnaíba, está com problemas sérios, tem problema de falta de água. Todas essas bacias hidrográficas com os rios afluentes, que não existem mais, estão sendo aterrados. Daí porque nós fizemos uma sugestão na Comissão de Desenvolvimento Regional, fizemos uma proposta de que devêssemos já nos preocupar com o futuro que vai chegar. Temos que transpor águas da Amazônia, lá onde Vossa Excelência foi governador em Rondônia, através, creio que da bacia do Tocantins,
para a bacia hidrográfica maior, que é o São Francisco. Nós vamos ter problemas seríssimos de água. Então, nós temos que nos antever, nós temos que agir como planejadores e não como bombeiros. Nós temos que antecipar o que vai inexoravelmente acontecer na região Nordeste, sobretudo no seu semiárido. Então, feitas essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de me deter, fazer 2 registros. O primeiro é que nós tivemos na região do Urgueia, uma região muito rica do estado do Piauí, que, através da cidade de Bom Jesus, você acessa aos cerrados piauienses. É uma região que foi incorporada ao sistema produtivo nacional. O que se fez aqui, o que está se fazendo com grande dimensão no Brasil Central, hoje, nos cerrados do Piauí, nos cerrados da Bahia, temos como centro na Bahia o município, o território de Barreiras, e cujo período nasceu Luiz Eduardo, a cidade de Luiz Eduardo, a cidade de grande progresso, como Balsas do Maranhão. Ou seja, o Nordeste do Piauí produziu, do ano 2018, 2019 e este ano, quer dizer, no ano agrícola, está previsto uma produção, uma estimativa de 4.500.000 toneladas de grãos, como o ano passado foi de 4.400.000 toneladas. A mesma coisa, quer dizer, um pouco menos na Bahia, pouco mais, bem significativo, aliás, no Maranhão menos, na Bahia muito mais, ou seja, em torno de 15 a 20 milhões de toneladas de soja e milho, principalmente, além de uma quantidade menor de arroz, algodão, etc. Hoje os cerrados respondem significativamente pela taxa de exportação do Piauí. 92%, senhor presidente, da exportação do Piauí é através da produção dos cerrados. Quer dizer, veja a importância da soja, do milho e outras culturas. Então, nós tivemos em Bom Jesus, que é uma cidade importante, no Gurgueia, a instalação de uma superintendência da Caixa Econômica. Ou seja, quando o presidente diz mais Brasil, mais estados federados, mais municípios e menos Brasília, aquela ação da Caixa Econômica Federal, ao instalar uma superintendência, a primeira fora da capital, essa decisão do presidente da Caixa Econômica e de toda a sua diretoria está antenada, linkada com a decisão do presidente da República. E isso é de uma importância fundamental, a instalação daquela superintendência, em se tratando de duas grandes regiões fisiográficas. Um vale, que é o Vale do Gurgueia, com as suas riquezas, seu solo, sua hoje criação avançada em termos de pecuária, inclusive temos seleções da raça Nelore, inclusive com matrizes e reprodutores no município de Corrente, como também na área de fruticultura. Agora, os cerrados do Piauí, que responde, que está produzindo, ou seja, os empresários que há 25, 30 anos, desde a final da década de 80, na década de 90, gaúchos, paranaenses, paulistas, catarinenses, e muitos que estavam no Brasil Central, em torno ali de Rondonópolis, fizeram uma opção pelos cerrados do Piauí. Dados técnicos da Embrapa, em que mostrava, primeiro, que lá era possível plantar a soja tropical em baixas latitudes. Aí eles acreditaram, foram para lá, levando tudo. E começaram como verdadeiros bandeirantes a incorporar aquilo que estava, aquela riqueza, aquele potencial que estava intocável, transformaram num celeiro de produção de soja e de milho, algodão, etc.
Mas eles foram na certeza, senhor presidente, senhor senador, de que encontrariam as condições mínimas para acesso e produzir, qual seja, estradas, energia e, sobretudo, o que foi tratado aqui no pronunciamento de Vossa Excelência, regularização fundiária. Hoje é o grande problema dos cerrados do Piauí, conforme nós testemunhamos sábado, de produtores do agronegócio que estão aterrorizados com o que está acontecendo no estado do Piauí. Eles acreditaram, fizeram vultosos investimentos e agora chega o próprio Estado. Quando eu me refiro a Estado, é o Estado federado, é a União, é o município, mas especificamente o Estado do Piauí, que atraiu esses investidores na época, na década de 90, inclusive eu era secretário do Planejamento do Estado, 91, 94, e fizemos um esforço, inclusive, para levarmos para o Piauí o PRODECE, o programa fruto de um acordo entre o governo brasileiro e o governo japonês, que chegou e parou aqui no Brasil Central, não chegou ao estado, na época era de Goiás, ali para o lado onde foi transformado em Tocantins. Aliás, já tinha sido criado o Tocantins, mas deixou de ir para a nova fronteira, à época, fronteira agrícola, que eram os cerrados do Piauí, do Maranhão e da Bahia. Então, esses empresários, produtores, que saíram desses estados do sul e acreditaram naquilo. E eu vi ontem, no horizonte a gente só vê soja, ninguém vê outra coisa. Mais de 300 quilômetros só com soja, uma produtividade altíssima, como eu vi na propriedade, na fazenda Alvorada, o milho chegar a 11 toneladas por hectare, ou seja, uma produtividade além da média nacional. De soja, 4 a 4,5 toneladas por hectare, produção altíssima. E eles insistindo com problemas, porque não tem, como Vossa Excelência tratou aqui, aí está certo que é empreendimentos empresariais, como nós temos embaixo da Serra, da Chapada, que é uma agricultura potencialmente rica em inovação tecnológica, nós temos no vale, na parte baixa, a agricultura familiar, vários assentamentos que não têm ainda o título de propriedade e estão lá há muitos anos. E isso a gente testemunha, né, antes do próprio INCRA. Isso é um problema que se arrasta desde os programas do Ministério da Agricultura de colonização, que mudou para assentamentos. Como bem falou Vossa Excelência, é um problema que existe na zona rural e na zona urbana. Então, eu queria, senhor presidente, registrar que o governo Bolsonaro, através da diretoria, sobretudo do presidente Pedro Guimarães, decidiu colocar essa agência de grande importância para aquela região do Vale do Gurgué e dos Cerrados piauienses. Aquela oportunidade da inauguração, o presidente teve um problema de última hora, não pôde comparecer, mas foram 2 vice-presidentes, a presidente Tatiana Timóteo, vice-presidente de negócios, de governo da Caixa Econômica, e o presidente e o vice-presidente Paulo Ângelo, da vice-presidência de varejo. Então, eu queria, ao fazer esse registro, falar da importância também do prefeito da cidade, que acolheu a todos, o nosso prefeito Marcos Elvas, um grande prefeito, um engenheiro civil, já é o prefeito pela 3ª vez, tem feito um trabalho fantástico na área da saúde, da educação, do desenvolvimento urbano daquela cidade. E o outro registro que eu queria fazer era da viagem que nós fizemos aos Cerrados propriamente dito. Quer dizer, que testemunhamos
a todos os cerrados por onde nós andamos, na PI, uma rodovia estadual que chama-se Transcerrado, lamentavelmente em condições precárias, apesar de ter já dos 320 quilômetros, já ter 90 quilômetros asfaltada, mas falta ainda concluir a primeira etapa e as duas outras etapas. Há um esforço do governo atual, como do anterior, quer dizer, o governo atual está com 2 mandatos, né? Mas o anterior do Wilson Martins e fez a negociação dos recursos para o Cerrado, já que o Estado não dispõe de poupança de reservas para a sua capacidade de investimento, esgotou. Mas foi feito esse esforço e nós já concluímos, aliás, o governo do Estado concluiu uma parte da primeira etapa. E há uma demanda insatisfeita dos empresários do agronegócio, principalmente dos municípios de Bom Jesus, de Baixa Grande do Ribeiro, de Santa Filomena, de Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, e uma série de outros municípios importantes nessa área, como o município de Giboés, de Monte Alegre, enfim, uma série de municípios, mais de quase 20 municípios da área de influência dos cerrados piauienses. Eu queria fazer esse registro, quer dizer, que nós estivemos conversando com aqueles empresários do agronegócio e falaram das suas dificuldades no que se refere, primeiro, repito, à regularização fundiária, à insegurança jurídica que prevalece ainda, a questão da infraestrutura, sobretudo transporte rodoviário e energia. Ou seja, uma região que está gerando riqueza para o Estado, para o Nordeste, para o Brasil, e não tem as condições necessárias para avançar mais. São 1 milhão de hectares plantados, a capacidade é de 4 milhões, embora tenhamos de cerrados piauienses 10, em torno de 8 milhões e meio de hectares disponíveis, mas agricultáveis é de 4 a 4,5 milhões de hectares. Então, eu queria fazer esse registro, ao tempo em que agradeço a Vossa Excelência a tolerância que nos teve nesse nosso pronunciamento. Obrigado. Senador, e eu cumprimento a todos. Vossa Excelência fez aí um pronunciamento histórico muito importante, levantando os programas Brasil-Japão com essas frentes de incentivo a plantios extensivos, que foi a região do Piauí, Balsa do Maranhão, aqui Paracatu, em Minas, também, Pedro Afonso, lá em Tocantins. Então, aquilo foi uma semente boa, lançada, e prova que o senhor está falando que o Piauí, essa região de Bom Jesus e proximidades, tem 4 milhões de hectares disponíveis, aptos ao plantio de grãos. É muito. Que hoje, por exemplo, o Mato Grosso, que a gente julga imbatível, tem 8 milhões e meio de hectares já produzindo, não é? E os outros estados, ninguém ainda chegou perto do Mato Grosso. Mato Grosso, Sul, Goiás e outros, né? E com essa estatística, o Piauí será um importante membro da federação na produção de grãos. Nem sabia que tinha tanta aptidão nessa região. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência. Eu queria só dar um testemunho, porque já ainda tem ali uns 5 minutos, dizer o seguinte, que isso foi um trabalho da Embrapa. Pois é. Coincidentemente, eu estava na direção-geral da unidade da Embrapa no estado do Piauí, quando foi feito um trabalho de melhoramento genético para a produção de variedades para baixas latitudes do Brasil e do mundo. Então, esse trabalho decorrente de uma cooperação, sobretudo, com o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, em Londrina, e o centro, quer dizer, a unidade da Embrapa, existente no Piauí, à época, na década de 80, foi gerada essa variedade que nós chamávamos, à época,
de soja tropical. Então, foi um trabalho da Embrapa, naquele momento em 2 unidades descentralizadas, uma no Nordeste, que era no Piauí, a sede, quando eu tive a felicidade, na década de 80, de ser o dirigente dela, e o Centro Nacional de Soja. Ou seja, a soja produzida no Piauí, nos cerrados do Piauí, nos cerrados do Maranhão e nos cerrados da Bahia, sobretudo, é claro que teve também uma parte do território do Tocantins que usou desse avanço tecnológico que permitiu ao Brasil e ao Nordeste a expansão da cultura da soja e do milho para aquela área onde está sendo expandida em termos espacial com o avanço tecnológico gerado pela Embrapa. Então, faço esse registro em homenagem aos pesquisadores da Embrapa Piauí e especialmente da Embrapa de Londrina, lá no Paraná. Isso foi uma grande vitória que, no meu entendimento, só isso já justifica e paga todos os investimentos feitos durante esses 40 anos, pouco mais de 40 anos de existência da Embrapa, que está passando, aproveito a oportunidade, por um problema orçamentário em que a nossa ministra, Tereza Cristina, muito competente, tem conhecimento e disse que vai buscar uma solução e, para tanto, precisa também da colaboração, da participação nesse processo de negociação deste Senado e do Congresso Nacional. Porque é inegável que hoje nós vamos passar este ano da produção de soja dos Estados Unidos. Temos que nos orgulhar de vamos ser agora o maior produtor de soja do mundo. Também avançamos muito na produção de carne bovina, a carne além de bovina, caprinos, ovinos e de aves, então, quer dizer, da parte da pesca também. Ou seja, não há um país no mundo com o potencial e a riqueza do nosso país. Esse é o momento, meu presidente, senhoras e senhores senadores, da grande transformação, do reencontro desse país com o desenvolvimento, daquilo que foi falado aqui. Quem não quer justiça social? Quem não quer, qual o governante que não deseja menos desigualdades e melhor qualidade de vida para a sua população e seu povo? Todos nós queremos isso. E vamos conseguir isso. Eu creio, e Vossa Excelência, principalmente, que foi um grande governador, que está trazendo grande contribuição ao Congresso, ao Parlamento brasileiro, principalmente nesta casa. Nós temos que nos dar as mãos a quem quer mudar o país, a quem já está transformando o país. Eu vejo o Ministério do presidente Bolsonaro, um grande quadro que está aí nesse ministério. Agora, nós somos um país de dimensão continental. Claro que temos, digamos, a nossa formação política e até mesmo, eu diria, ideológica. E vamos avançar, eu creio, acreditamos. Esse é o momento da mudança, da transformação. Para tanto, no meu entendimento, é preciso nós darmos as mãos, fazermos a nossa parte. E eu creio que esta casa, o Congresso Nacional, tem dado a sua participação, tem contribuído. E é através do diálogo, e aqui se tratando de uma casa da moderação, uma casa do diálogo, uma casa do entendimento, é que nós, juntos, colocando o país acima dos partidos políticos, dos interesses nossos como parlamentares, mas colocando, acima de tudo, o Brasil e o seu povo. Eu creio, presidente, que é desta forma, buscando a maturidade que Vossa Excelência tem. Não é? Eu sou um servidor público aposentado, mas tenho a minha consciência que nós juntos podemos mudar e transformar o Brasil, sobretudo. Vossa Excelência está num estado riquíssimo. Não tem um problema do semiárido lá no Nordeste. Daí porque o governo Bolsonaro temos que assumir esse compromisso de
olhar o Nordeste com olhos sensíveis ao espírito, dentro do espírito cristão que tem dominado a alma do nosso presidente, mas vermos a vida do nordestino que há séculos vive profundas dificuldades, e aí está a questão levantada pelo senador da desigualdade, da pobreza, que eu acho que não tem mais aquilo que eu testemunhei no passado, na seca de 70, pessoas passando fome, e isso não existe mais, a fome no Nordeste. Então, com essas considerações, eu agradeço a Vossa Excelência a atenção e consideração que nos teve. Parabéns, senador. Muito obrigado. Não havendo mais